Bem-vindos, alunos, a mais uma aula de programação. Eu vou resolver esses três exercícios aqui para vocês. Espero que vocês tenham tentado fazer sozinho. O primeiro aqui, faça um programa que imprima somente os valores pares de 1 a 100. A gente vai fazer o exercício com o laço for. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês é o seguinte, né? Quando que é mais indicado eu usar o while, quando que é mais indicado usar o for? Na verdade, tanto faz, você pode usar qualquer um, porque vocês viram, né, quando eu ensinei o for, que dá na mesma os dois, não tem diferença nenhuma. É simplesmente uma economia de duas linhas que eu faço quando eu uso o for. É só isso. Só que tem assim tem sim um jeito mais adequado de usar ou um ou outro. Pelo fato do for ser um laço mais específico, ele é para uma situação mais específica que vocês viram, é uma situação que tem uma variável que eu criei, que é a que controla o laço, e eu atualizo a variável do laço. O for é mais utilizado quando a gente já sabe quantas vezes o laço tem que rodar. Então, por exemplo, aqui nesse exercício, vocês aqui, eu já sei que ele vai rodar do 1 ao 100. Então, como eu já sei quantas vezes o laço tem que rodar, eu costumo usar o for. Quando eu não sei quantas vezes ele vai rodar, por exemplo, rode até o usuário digitar um valor. Eu não sei quantas vezes ele vai rodar, porque pode ser que o usuário nunca digite aquele valor. Nessas situações, é mais indicado usar o laço while. Só que assim, para vocês que estão começando, tanto faz. Ou usem while, ou usem for, não tem problema, não vai ter diferença. Vamos fazer então aquele exercício. Eu tenho que imprimir somente os valores pares de 1 a 100. Vamos começar com o mais fácil ainda. Vou imprimir todos os valores de 1 a 100, todos, do 1 até o 100. Como que eu faço? For, já posso declarar aqui mesmo, minha variável, x igual a 1, que é 1 ao 100, x menor ou igual a 100, x mais mais. Então, lembra daqui, o começo eu crio uma variável, ou eu posso criar ela aqui em cima, assim, ó, int x. E aí eu faço o que aqui? Eu faço só o x igual a 1, não coloco o int porque eu não estou criando de novo. X igual a 1, enquanto o x for menor igual ou igual a 100. E como que eu vou atualizar o valor de x? Eu vou incrementar de 1 por 1. Então, x mais mais. Vou deixar menorzinho, vou só escrever int x aqui. Ah, mais uma coisa. Lembra que esse primeiro valor, o primeiro comando e o último comando são opcionais. Então, eu poderia até fazer assim, ó, int x igual a 1. Eu não preciso agora iniciar nada aqui, ó. Eu já tenho ali em cima o x igual a 1. Então, eu simplesmente apago tudo. Só que eu não posso nunca apagar o ponto e vírgula. Nem esse ponto e vírgula. Esse comando aqui, ó, se eu quisesse, eu poderia escrever aqui, ó, x mais mais. E aí o nosso for ficaria assim, ó, desse jeito, com os dois pontos e vírgula. Por que que eu preciso deixar o ponto e vírgula? Ué, porque senão o computador não sabe qual que é o para iniciar, qual que é a condição e qual que é o para atualizar o comando. Se eu deixar só um comando assim, ele vai dar um erro, ele vai falar assim, olha, o primeiro comando devia ser o de iniciar. O segundo comando, e ele sabe porque ele separa pelo ponto e vírgula, devia ser a condição. E o terceiro comando nem existe, porque não tem o outro ponto e vírgula. Por isso que vai ter que deixar com o ponto e vírgula. Só que percebe que se eu for fazer algo parecido com isso daqui, ó, isso daqui vai funcionar. Só que era a mesma coisa que eu escrever assim, ó, while, e aí eu tiro daqui esses pontos e vírgulas, ó, porque o while só tem a condição. Ó. Então aí basicamente aquele for virou um while. Posso fazer assim? Posso. Mas aí eu perdi, né, toda a utilidade, né, do laço for. Então vamos voltar aqui. Pronto. O mais útil possível para economizar o máximo de linhas possíveis. Vou imprimir na tela o que? O valor de x. E vou
pular uma linha. Opa, porcentagem D, pula uma linha e imprimo o valor de x. Beleza? O que o meu programa está fazendo? Quando x valeu 1, 1 é menor que 100, vai imprimir 1. Depois ele atualiza para 2, 2 é menor que 100, imprime 2. E fica nisso, 3, 4, 5, até o 99 e o 100. O 100 é menor ou igual? É, o 100 é igual, imprimiu 100. O x vale 101. 101 é menor ou igual a 100? Não. Acabou o programa. Então, se eu executar... Opa, faltou um F aqui. Printf. Se eu executar aqui, ó, ele imprimiu todos os valores, ó, tá aqui para cima, ó, do 1, começou do 1, né, que é o valor inicial, e terminou no 100. Então, eu imprimi todos os valores desse jeito. Ah, vou mostrar uma curiosidade aqui para vocês, ó. O que acontece se eu imprimir mais um aqui? Imprimir o X aqui fora. Ele dá um erro. Qual que é o erro? Dá para a gente ler aqui embaixo que ele fala qual é o erro. Ele fala, você está procurando pelo X, mas nesse caso ele está falando outras coisas, mas na verdade não existe. Inclusive, ele foi até mais bonzinho com você aqui, que ele falou que na verdade o X existe só no laço for. Então, o x, por eu ter declarado a variável aqui, ele só existe para o meu laço for. Se eu tivesse feito assim, ó, int x, assim, agora sim, ó, o x foi declarado aqui fora, aqui eu só coloquei o valor 1, e aqui fora continua existindo o x, e o x vai valer 101, né? Então, agora eu posso rodar, e o x vale 101. Ótimo. Agora tem que fazer o que o exercício pediu, porque ele falou assim, eu quero só os valores pares. Somente os pares. Tem duas formas de fazer esse exercício. Uma forma é, eu vou então percorrer todos os valores de 1 até 100 e vou verificar qual é par. Se o valor for par, eu imprimo. Se o valor for ímpar, eu não faço nada. Vamos então escrever a condição. Se x for par, ou seja, o resto da divisão por 2 for zero, quer dizer que o valor é par. E nesse caso, eu imprimo. Vamos então copiar esse printf para dentro do if. Beleza. Sempre lembrando aqui que os espaços, ó, que eu estou dando, na verdade, o próprio editor já dá automático o espaço aqui. É obrigatório, quem não fizer perde nota, que apesar do programa continuar funcionando, fica muito desorganizado. Então tem que sempre deixar o espaço cada vez que tem um bloco de código. Esse bloco inteiro vai ficar com um espaço. Nesse caso, esse tem um novo bloco aqui, que é o do if, então tem um espaço dentro desse novo bloco. Bom, dessa forma, eu consigo imprimir todos os números pares de 1 a 100. Ele vai passar em todos os números que tem de 1 a 100, vai verificar cada um deles se é divisível por 2, se for, ele vai imprimir. Então, rodando aqui, ó, deu certinho. Ó. Todos os divisíveis por 2 foram impressos. Tem como deixar esse exercício bem melhor, ou seja, rodar bem mais rápido. Mas eu vou deixar para vocês pensarem como fazer. Não é difícil fazer o exercício rodar muito mais rápido. Como que vai rodar muito mais rápido? Rodando menos vezes o laço de repetição. Vamos para o próximo exercício, 7. Leia dois inteiros N1 e N2. Imprima os valores entre N1 e N2. Não imprima nem N1, nem N2. Beleza. Vou criar dois inteiros. N1, N2. O usuário vai ter que digitar, certo? Isso. Toda vez que o exercício disser leia, significa que você vai usar o scanf, que é para ler. Quer dizer, o usuário vai digitar alguma coisa e o programa vai ler. Então, eu vou colocar aqui, digite dois valores. E com o scanf, eu vou pegar, fazer tudo num scanf só, N1 e N2. Li dois valores que o usuário digitou. Nem vou conferir se está certo, se está errado os valores. Apesar que o programa vai continuar funcionando, vamos supor que o usuário digitou corretamente. O valor N1 e N2.
Bom, se eu pensar assim, vamos supor que o usuário digitou 1 e 10. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que imprimir os valores entre 1 e 10. Então, por exemplo, vou ter que imprimir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é para imprimir nem o 1 nem o 10, de acordo com o exercício. Ah, e se o usuário digitar ao contrário, digitar 10 e 1? Por enquanto, eu só vou ignorar, né? Vamos imaginar que o usuário vai digitar certo. Mas se ele digitasse invertido assim, eu poderia simplesmente também trocar os valores que estão em N1 e N2 e mostrar os valores de novo, né? Por exemplo, se ele digitar 10 em 1, eu mostro os valores entre 1 e 10. Mas o exercício não pediu isso para ficar mais simples. Vamos imaginar que o usuário digitou tudo certinho. Primeiro o valor menor, depois o valor maior. Então eu vou ter que ter um laço de repetição. Eu vou usar o laço for. Vou criar uma variável aqui, que vai ser a variável do laço, o contador. Vou chamar de x só para ficar menorzinho. Qual que vai ser o valor inicial de x? Vamos supor que o usuário digitou 1 e 10. Eu tenho que imprimir 2, 3, 4. Então, eu tenho que começar no 2. Então, o valor inicial, se ele digitar 1, é 2. Mas se o usuário digitar 5? Então, o valor inicial é 6. Então, pense aí. O que eu coloco aqui como valor inicial? Pensar? Vai ser o valor inicial que o usuário digitou, mais 1. Então, o próximo valor é o valor inicial. A condição, x tem que ser menor que n2. Ah, mas é menor ou menor ou igual? Bom, se eu colocar menor ou igual, quando o x estiver valendo o mesmo valor que n2, eu vou imprimir, mas eu não quero. Vamos supor que o usuário digitou para ir até 10. Eu não quero que imprima o 10. Então, o x não pode ser igual, tem que ser menor, ele tem que ir até o 9. Quando ficar igual, já tem que dar falso. E o x vai subir de 1 em 1, para imprimir todos os valores inteiros no intervalo. Agora é só imprimir o x, né? Imprimir 1 por linha aqui, x. Vamos rodar. Então, os valores 2 e 7. Então, ele imprimiu 3, 4, 5, 6. Deu certo. Então, ele imprimiu os valores entre 2 e 7. Se o usuário acabar digitando, por exemplo, 9 e 4, ele não vai imprimir nada, né? Por que ele não vai imprimir nada? Porque o valor inicial vai ser 9. 9 é menor que 7? Não. Então, ele nem roda e não imprime nada. Tá bom assim desse jeito. Assim eu já consigo resolver o exercício. Deixa eu ver. Tá certo. Já consigo resolver o exercício. E fica para vocês tentarem aí, por exemplo, fazer o exercício funcionar. Se o usuário digitar ao contrário, né? Digitar primeiro o maior valor. Por exemplo, ele digita 10 e 1. Você teria que inverter o valor de N1 e N2, caso N1 fosse maior que N2. E depois continuaria igualzinho o programa. E iria imprimir todos os números. Certo? Vamos fazer o último exercício? 8. Leia inteiros até o usuário digitar 0. Imprima a média dos valores, não conte o zero. Nesse último caso aqui, é melhor usar um while. Então, eu não vou usar o for, porque eu não sei quantas vezes eu vou rodar o meu laço de repetição. Então, leia inteiros até o usuário digitar 0. A gente já fez algo parecido com isso, se não exatamente isso. Criei uma variável, pedi para o meu usuário, digite um valor. Vou pegar o que o usuário digitou. Enquanto o que o usuário digitou não for 0, eu vou ficar pedindo de novo. Digite um valor, digite um valor, digite um valor, enquanto ele não digitar 0. Depois que o usuário digitar 0, tem que fazer outras coisas. Vamos por partes. Enquanto x for o quê? Diferente de 0.
Enquanto x for diferente de zero, o que eu tenho que fazer? Ficar pedindo para o usuário digitar. Enquanto x for diferente de zero, vamos lá. Vou pedir de novo para o usuário digitar um valor, vou pegar o valor e guardar em x e vou ficar rodando. Por enquanto é isso que o meu programa faz. Fica pedindo para o usuário digitar valor, até que algum dia o usuário digita zero, essa condição fica falsa e termina o programa. Vamos ver o que mais que tem que fazer. Imprimir a média dos valores sem considerar o zero. Por quê? Porque se eu considerar o zero seria só um comando para finalizar. Ele não pode entrar na média, porque se ele entrar na média vai dar errado a média. Cada vez que o usuário digitar um número, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir somando, eu tenho que ir guardando. Não tem como eu guardar separadamente cada valor que o usuário digitou. Vocês ainda não aprenderam isso. Mas tem como eu ir somando e guardando o resultado da soma de cada vez que o usuário digitar. Então, tá bom. Vou criar, primeiro, uma variável soma. Ah, mas não foi isso que o exercício pediu, ele quer a média. Então, mas a média, o que é a média dos valores? É a soma de todos dividido pela quantidade. Isso é a média. Não tem como eu já calcular a média sem antes saber quantos números o usuário vai digitar. Então, eu vou ficar somando. Ó. Então, soma começa em zero. Cada vez que o usuário digita alguma coisa, eu somo o que ele acabou de digitar. Aqui também. Soma vai ser o valor que já tinha, mais o que o usuário acabou de digitar. Quando terminar de rodar esse laço aqui, eu vou ter a soma de todos os valores que o usuário digitou. E se o usuário digitar zero, digite um valor, o usuário digitou zero, ele somou zero, então não vai fazer diferença nenhuma para mim nessa soma. Zero é diferente de zero? Não, saiu do laço. Então eu não tenho que me preocupar quando o usuário digita zero na soma. Muito bem, gente. O que está faltando aqui? Está faltando eu descobrir quantos valores o usuário digitou. Por quê? Porque depois eu vou pegar a soma, dividir por quantos valores o usuário digitou e eu vou ter a média. Então, vou criar mais uma variável aqui, quantidade, começando em zero. O usuário não digitou nenhum valor. Assim que o usuário digitar um valor aqui, eu incremento. Então, vou colocar só mais. E aqui a mesma coisa, quantidade mais. Toda vez que o usuário digita um valor, eu conto quantos valores o usuário digitou. Então, ele digita mais um valor aqui e eu conto. Aqui tem um problema. Por quê? Quando o usuário digitar zero, ele vai contar também. O que eu faço? Bom, tem como aqui no final eu fazer o seguinte, ó. Assim que ele termina de digitar todos os valores, eu posso fazer assim, ó, quantidade menos. Que eu tirei 1 da quantidade porque eu contei 1 a mais. Porque eu contei o zero. Só que percebe que aqui dentro do laço não tem como eu mexer. Mas aqui fora, porque eu não sei quantas vezes vai rodar. Se o laço rodar 10 vezes, essa linha vai rodar 10 vezes. Mas aqui fora, ó, aqui fora tem. Ó, aqui fora eu aumento uma vez a quantidade. Só é rodada uma vez essa linha. E essa linha aqui eu decremento uma vez. Então perceba que essas linhas estão se anulando, basicamente. O que uma faz, a outra desfaz. E ela sempre vai ser executada. E sempre vai ser uma vez só. Essa e essa. Então não faz sentido eu manter as duas. Eu posso tirar as duas. Pronto. Agora, quando terminar de rodar o laço, mesmo se ele não rode nenhuma vez, a quantidade vai estar certa. Vamos supor que o usuário digitou 10 números, a quantidade vai estar valendo 9. Porque o último número foi o zero, né? Eu não estou contando o zero. Então vai estar certo. E se o usuário digitou de cara o zero e não é para contar, significa que o usuário não digitou nenhum número. Então a quantidade também vai estar certa, que vai ser zero. Ele não digitou nenhum número. Agora que eu tenho as duas, eu consigo calcular a média. Eu só tenho que tomar cuidado
Por quê? Posso criar aqui a variável média, ó, é soma dividido pela quantidade. Ah, lembrando que a média tem que ser um float, porque a média pode ser um número quebrado. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado que quantidade pode ser zero. E eu nunca posso ter uma divisão por zero, porque senão vai dar um erro no programa. Então eu não posso simplesmente fazer essa conta. Antes de fazer a conta, eu tenho que verificar se a quantidade é ou não zero. Então aqui eu tenho que verificar. Se a quantidade for zero, eu já imprimo na tela que a média foi zero. Média zero. Se não, agora sim eu calculo. Então aqui no else, eu posso calcular a média desse jeito. Lembrando que tanto soma quanto quantidade são valores inteiros, então o resultado dessa conta vai ser um resultado inteiro, ou seja, eu vou perder as casas decimais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso transformar uma das duas variáveis em float, ou eu posso fazer aqui no meio da conta, colocar um float, né? Por exemplo, vezes 1.0. Então, agora tem um float no meio da conta, o resultado vai ser float. Em vez disso, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a soma como... Opa, escrevi errado. Vamos tirar a soma daqui, que aqui é tudo inteiro. Vamos criar aqui, ó, float soma igual a zero. Pronto. Agora, a variável soma já é um float. Não tem problema deixá-la como float. Aqui eu estou incrementando números inteiros nela. Vai dar tudo certo. Então, agora, esse é um float. Dividido por um inteiro, o resultado é float. Guardo também numa variável float, que é a média, e imprimo na tela. Média, porcentagem F, porque é um float. Diminuir aqui, pronto, para caber o programa inteiro na tela. Vamos ver se está funcionando esse programa? Vamos lá. A média de 3 e 4. 3,5, tá certo? A média de 3 e 4 é 3,5. Não considerou o zero, fez a conta certinha. Vamos escrever um monte de 6 aqui. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. E agora zero. Média 6, deu certo de novo, né? Porque todos os valores eram 6. Então tá funcionando. Ah, vamos tentar com zero, né? Zero de cara, não digitei nada. Média zero. Ele cai aqui em cima do if. O if é verdadeiro, imprime média igual a zero. Bom, então esse exercício aqui foi o último. Exercício 8, que era para imprimir a média dos valores que o usuário digitou. O usuário poderia digitar quantos valores ele quisesse. Tem como mudar uma coisinha ou outra, né? Por exemplo, essa soma aqui, ó, está sendo meio que inútil. Porque aqui, ó, a soma é zero. Essa soma aqui, ó, está sendo inútil. Por quê? Porque sempre vai valer zero, sempre. Porque antes dessa linha, ó, aqui tem aqui, ó, soma igual a zero. Então eu poderia fazer simplesmente isso, ó, soma igual a x. Ou poderia também escrever aqui, ó, float soma e tira daqui de cima, float soma igual a x. Dá exatamente na mesma do que estava sendo feito antes, né? Porque antes estava somando zero com x, então se eu simplesmente fazer soma igual a x, já dá certo. Então isso daí é uma forma de diminuir um pouquinho o código. Mas se você deixar desse jeito ou do outro jeito, vai estar certo. Eu também poderia fazer o seguinte, em vez de criar uma variável para imprimir, eu simplesmente faço a conta direto no printf. Então ficou um pouquinho menor. Ó. Dentro do printf, eu vou imprimir um valor float, e aqui eu já faço a conta do qual valor float que eu vou imprimir. Né? Então daria para fazer essas duas alterações e o nosso código ficaria um pouquinho menor. Bom, do exercício é isso daí. Na próxima aula eu vou terminar de ensinar a matéria sobre laço de repetição. Até mais!